Boa tarde. Estou aqui para fazer um breve vídeo falando acerca da dissertação. Dissertação é o uso do blog no ensino da língua portuguesa na EJA. A professora orientadora é a professora Jocenildes Santos Zacarias. A princípio, esse trabalho ele nasce das minhas inquietações enquanto professora de língua portuguesa do ensino fundamental 2, quando percebia que mesmo que a escola ela proibisse o uso de smartphone, de tablets, os alunos eles insistiam em ter esse convívio, né? Esse uso, estar perto, estar próximo. Então, a partir disso, pensei, por que não direcionar esse uso? Né? Por que não direcionar para fins pedagógicos? Por que não usar essa vontade de conviver com as tecnologias digitais, seja smartphone ou outros, para fins pedagógicos? Então, a partir dessa inquietação que nasceu esse objeto de trabalho. E a EJA nasce porque a EJA, que foi uma das minhas primeiras experiências como professora. Eu cito no corpo da pesquisa que eu estagiei na Alguimosa, estagiei em construção civil e vi que são sujeitos especiais, sujeitos que necessitam ter aspectos de inclusão, seja tanto na questão pedagógica como em outras questões sociais, e são sujeitos que, apesar de todas as adversidades, eles querem continuar os seus estudos, né? Eles querem avançar nos seus estudos. Então, por isso que a EJA, né? Foi meu início de trabalho, tive contatos muito impactantes, então por isso a EJA. A problemática que norteia essa pesquisa é como a utilização do blog potencializaria o ensino da língua portuguesa na educação de jovens e adultos. O objetivo geral é compreender como a utilização do blog potencializaria o ensino da língua portuguesa na EJA. Para viabilizar o estudo, foi traçado 3 objetivos específicos, sendo este o seguinte: investigar as possibilidades de interação entre tecnologia digital e a EJA, analisar a performance do ensino de língua portuguesa na EJA no tempo, implementar a construção coletiva do blog como suporte digital hipertextual nas aulas de língua portuguesa na EJA. Quanto à metodologia desse trabalho, quanto à natureza, ele é um trabalho de natureza aplicada, pois envolveu um contexto real, né, da realidade, que no caso do nosso trabalho foi a sala de aula, conforme Zamba ela postula, 2014 para 94. A abordagem da pesquisa é uma abordagem qualitativa, porque nós não estamos preocupados em quantificar, não estávamos preocupados com números, mas sim a gente se preocupou com essa dinamicidade entre a pesquisa e o mundo real e o sujeito que está dentro dessa realidade, conforme Cheyenne Neto e Lima, 2012, postula também. Quanto ao objetivo, a pesquisa ela foi de natureza exploratória, porque se necessitou de uma investigação que propiciasse uma familiaridade e uma aproximação com o assunto. No caso, eu tive que ir a campo, tive que estar na sala de aula, eu tive que me ambientar com esses alunos para que fosse possível a personificação desse objeto de estudo. Quanto ao procedimento, foi uma pesquisação, porque foi necessário uma estratégia metodológica interventiva na sala de aula, né, conforme postula Cholan. E essa estratégia metodológica ela foi com sujeitos sociais, que no caso foram os discentes. Quanto à fundamentação teórica, trabalhamos com muitos autores, mas eu gostaria de destacar aqui alguns, como Antônio Marcuschi, com a questão da linguagem, dos gêneros,
né? Trabalhamos com a professora Jocely de Santos, com a questão de usar a tecnologia não para sanar todos os problemas, mas para sim propiciar, né, um aperfeiçoamento pedagógico do aluno, para minimizar. A nossa intenção aqui não é dizer que o uso do blog, das tecnologias digitais ou das outras tecnologias, ela vai mitigar com todo o problema, não. Mas ela pode sim servir como suporte, né, através de um uso sistematizado para potencializar habilidades e competências dos alunos, tanto dos alunos como também dos professores. Trabalhamos com a professora Rosemary Lapa com a questão do protagonismo do aluno, né, quando ela diz com a questão do silenciamento. A gente quis quebrar, romper com esse silenciamento. A gente quis que esse aluno tivesse voz, que ele protagonizasse, e isso ocorreu. Trabalhamos com Mohan nas questões das tecnologias na escola. Trabalhamos com Geraldinho em 2010, Mohan foi em 2013. Geraldinho ele fala da questão da língua portuguesa dentro dos PCNs e principalmente da BNCC, Base Nacional Curricular Comum. Trabalhamos com Paulo Freire em 2005, né? Quando ele traz a questão de que o ser ele está sempre em aprendizagem e que esse ser ele se interage com o ambiente. Ele modifica o ambiente, mas também ele é modificado. Trabalhamos também com Pierre Levy, em 1999, com a questão do saber espaço, né? Então, essas foram os nossos principais. Tem outros também no corpo do trabalho. Quanto aos capítulos, nós temos o capítulo 3º, que ele fala um pouco dessa confluência entre as tecnologias digitais e a EJA. Aqui nós deixamos claro o nosso ponto de vista com relação às tecnologias, que aqui a gente quer dizer que a tecnologia é quando esse ser humano ele usa coisas do seu ambiente, coisas do seu uso, e ele ressignifica esse uso para sanar alguma adversidade, alguma dificuldade que ele esteja tendo. Citamos no corpo do trabalho a questão do óculos, né, que vem dali daquela viseira que os soldados antigamente tinham, né? E ali eles usavam para se proteger no momento da guerra, e aí foi sendo refeito, foi sendo ressignificado, foi sendo redirecionado até chegar hoje aos óculos. Continua atrelado à visão, mas houve uma modificação na funcionalidade também desse objeto. Então, o nosso conceito de tecnologia é esse. É quando o homem ele se apropria de algo já existente e ele redireciona a sua funcionalidade, o seu formato, para que seja sanado alguma dificuldade. Então, esse foi o nosso foco na questão da tecnologia aqui. E essas confluências na EJA, percebemos que a grande maioria dos alunos, eles trabalham, eles usam sim o smartphone, né, mesmo com a questão de ter idosos na sala de aula, mas eles utilizam para ler notícias, pegar receitas, eles ficam nas redes sociais. Então a gente queria confluir isso em um aspecto pedagógico, né? Nós trabalhamos também com a questão, com a metáfora da EJA como um rio, e essa tecnologia como um fluente, que no caso a tecnologia que nós escolhemos aqui foi o blog, né? O blog aqui a gente tratou ele como um elemento do cyberespaço. Pegamos um pouco do que postula Pierre Levy, também Gibson, 1984, e Pierre Levy, 1999. E aí nós parafraseamos, né, e fizemos esse elemento. O blog como elemento do cyberespaço. O cyberespaço, esse lugar virtual, onde as pessoas se conectam, onde as pessoas se encontram. E a partir disso, eles vão ali ressignificando, pode ser para leitura, pode ser para informação. Então foi nessa questão que nós trabalhamos nesse aspecto, a questão do blog. E para confluir esse blog, né, esse afluente, né, nos rios da EJA, é necessário uma sistematização para que essa combinação seja boa e favorável, tanto para o aluno como para o professor. O 4º capítulo a gente traçou um histórico da língua portuguesa,
como institucionalização dessa disciplina. E percebemos ali, através de Geraldine, entre outros autores, que foi uma institucionalização difícil, porque outrora a escola ela era para pessoas da elite, né? E a escola e a língua portuguesa, ela conflitava com o latim e com o tupi. Então, aí Marquês de Pombal, no século XVI, institucionalizou a língua portuguesa como disciplina. Mas em nenhum momento houve a preocupação, a gente não consegue perceber nem identificar que houve uma preocupação de que as demandas do povo que começou a ir para a escola, que a escola começou a ser popularizada, em nenhum momento era contemplada. A oralidade do povo, a história do povo era contemplada. Pelo contrário, havia ali os cânones, né? Que eram trabalhados em sala de aula, havia ali a persistência do latim. Enfim, foi uma história um pouco excludente, né? Nós conseguimos constatar isso. E aquela questão das idas e vindas, muda-se os nomes, comunicação e expressão oral, mas não se muda o teor da disciplina. E hoje nós vemos ainda, na época de hoje, que muitos materiais didáticos ainda, ele prioriza os cânones. Por que não trabalhar os gêneros sociais? Por que não trabalhar trabalhar e-mails? Por que não trabalhar conversas de WhatsApp? Claro que partindo dali, para que o aluno possa fazer o conhecimento técnico. Não vamos ficar ali, mas partir dali. Então a gente conseguiu isso. E materializada a pesquisa, foi um momento muito especial, onde o projeto tomou corpo. Foram 9 encontros, eram para ser 10 encontros presenciais. Começou em dezembro, terminamos em março. Eu ia às terças e quintas com esses alunos ali, juntamente com a professora Rizomar, porque a escola, eu não era professora, a escola me acolheu. Fiz reunião prévias com essas professoras, e com a professora e com a gestora, né, a diretora e vice-diretora, a diretora Conceição, a vice-diretora Rita. E ali eles me acolheram, me receberam. A proposta era que o blog fosse feito com um Chromebook, mas quando nós começamos a usá-lo, percebemos que ele tinha algumas restrições, principalmente na questão dos aplicativos, para nós fazermos a nuvem de palavras. Então, os alunos foram voluntários, os alunos ajudaram, fizeram acontecer. A professora também, Rizomar, a professora regente, né? Eu me refiro a ela assim na pesquisa. Então foi um desafio muito grande, porque eu não era daquele lugar, tive que me inserir naquele lugar, né? Eles também tiveram que se sentir à vontade comigo. Foi um processo de partilha, um processo de descobertas, um processo de interação. Foi muito significante para mim. Enfim, muito significante. E os resultados, então, tá aí o blog construído, que eu acredito que as professoras vão olhar, divulgar também, esse blog coletivo. E os resultados obtidos por essa pesquisa foram o seguinte: a gente realmente percebeu, constatamos que a tecnologia digital, ela está mediando, os hábitos diários. Hoje nós acessamos banco, hoje nós enviamos currículos, tudo através desse lugar digital, desse espaço digital. Hoje nós vemos vagas pelo Facebook, pelo Instagram, né? E também houve um enriquecimento da prática de ensino mediante o gênero musical. Os alunos quebraram esse gelo quando perceberam que nós trazíamos músicas, como Nos Becos da Vida, como O Que É, Preciso Saber Viver, que tinha um pouco deles ali, eles se sentiram representados, eles viram a voz dele, a história de algum deles ali nas músicas. Foi muito enriquecedor mesmo. Superações das limitações, das diversidades, Chromebook, que restrito, tínhamos que muitas das vezes rotear a internet,
porque a da escola não dava para todo mundo, alunos também foram voluntários, lotearam a internet, e a partir disso nós vimos a questão da aprendizagem cooperativa, onde docentes e discentes vão se auxiliando mutuamente, estabelecendo aquela parceria para que o objetivo pedagógico seja alcançado, conforme diz Lopes e Silva, 2009, nós constatamos essa aprendizagem cooperativa. E por fim a gente viu o ensino híbrido, né, que é esse ensino que ele mescla práticas já existentes com práticas, né, ressignificadas, como foi o caso do uso do blog. E nós referimos a esse aspecto como o verdadeiro café com leite, onde nós misturamos ali um pouquinho do que já está posto com algo, né, diferenciado, que é essa tecnologia, esse lugar digital, esse cyberespaço. Usamos também um pouquinho dos aplicativos, Canvas, Wordless, nós usamos esses aplicativos. Então o digital e o real, eles se imbricaram, né, para poder assim materializar esse projeto. Estou muito emocionada, é como um filho que nasce, né? Muito emocionada mesmo. Sou muito grata, né? Pensei que a defesa seria feita de outra forma, mas não foi possível. Enfim, né? Mas estou muito emocionada. E por fim, a construção do blog, nós evidenciamos que, desculpem, nós evidenciamos que ela potencializou sim o ensino, né, dos alunos, a aprendizagem. Esses alunos trabalharam a interpretação em vários viés, a discussão, a escrita, que ainda a gente tem um pouco de resistência, mas quando nós pedíamos ao aluno para que ele colocasse o que ele achava, o seu ponto de vista, né, dar voz a esse aluno, como a professora Rosemary coloca, muito bem colocado no seu trabalho. E aí o aluno ele se deságua mesmo nesse rio maravilhoso que é a EJA. Então esse foi a minha apresentação. Peço desculpa pela emoção, mas imaginei de outro formato, mas não foi possível. Né? Agradeço às professoras, peço desculpa à professora Alanara porque não consegui contemplá-la no arcabouço teórico, mas a professora Rosemary, a professora Jocenides, eu consegui, né? Agradeço assim a confiança, agradeço por tudo mesmo. Espero que vocês gostem da leitura, da escrita, espero que esteja contento. Quero agradecer também por dedicar um pouquinho do tempo de vocês para ver esse vídeo, acho que ficou um pouco longo. E assim eu encerro. E quando tivermos a oportunidade, nos abraçaremos. E quem sabe, né, no grupo de pesquisa, vou convidar a banca, se puder, a professora da banca, para confraternizar conosco. Muito obrigado mesmo. A professora Jocenides, a professora Lanar, a professora Rosemary, ao Gelitic, ao MPEJA, né? E acima de todos nós, eu agradeço a Deus por ter me dado saúde, né, força, garra, para gerar, né, essa dissertação. Muito obrigada, professoras. Ó,